Eu imagino que você descobriu que precisa aprender inglês, ou você começou a aprender inglês e você parou para se perguntar: mas quanto tempo que demora? Quanto tempo, afinal, eu preciso estudar para eu aprender a falar inglês? Então, hoje a gente vai mergulhar nesse assunto, eu vou te explicar e, de uma vez por todas, desvendar esse mistério. Mas antes da gente começar, eu tenho duas coisas que eu quero te falar. A primeira é: muito prazer, meu nome é Teacher Laís, eu sou professora de inglês, aprendi inglês sozinha, já ensinei aí mais de 500 alunos. Então não deixe de se inscrever no canal se você quer aprender inglês. A segunda coisa que eu quero que você me diga é: quanto tempo que você acha que demora para aprender inglês? Deixa nos comentários aí, a gente vai ver se está tudo alinhado, as expectativas e a realidade. Vamos começar sobre alguns mitos que tem em torno do inglês que a gente vê por aí. Você já deve ter percebido que vários professores trazem a perspectiva de aprenda inglês em 3 meses ou aprenda inglês em 6 meses. E de fato não tem como alguém te prometer que você vai aprender em um período tão específico e, pior, tão curto. Você consegue sim transformar o seu inglês num período desse. Então, se você está com o inglês capenguinha, você consegue melhorar ele nesse período. Só que você não tem como mensurar e falar: ó, o inglês vai ser aprendido em 3 meses. Que inglês? O que você vai aprender? Para falar sobre o quê? Para ir aonde? Para fazer o quê? Então, isso que você vê por aí é mais jogada de marketing do que, de fato, a pessoa te falando assim: ó, você vai aprender. E isso por quê? Porque existem vários fatores que influenciam no seu aprendizado e para cada pessoa acaba sendo diferente. Por exemplo, alguns fatores que são importantes de destacar: a sua motivação para aprender, o tempo que você tem a dedicar, a qualidade do material que você usa, se você tem acompanhamento ou não, o método que você usa para aprender. Então, existem variações aí nesse processo baseado nessas questões que eu falei. Então, é importante que quando você dá o passo de começar a estudar inglês, ou você começa a refletir: nossa, mas quanto tempo vai demorar isso? Você entenda que o inglês é um processo e que você, de fato, nunca vai parar de aprender. Eu vou te dar um exemplo mais prático para você conseguir entender como que isso se aplica. Quanto tempo demora para você aprender a praticar um esporte? A jogar futebol, por exemplo. Eu não jogo futebol, então não sei. Ou até mesmo, quanto tempo demora para você ir para academia? Cada pessoa vai ter resultados específicos durante um período. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras pessoas vão ter mais dificuldade. Mas isso também vai tudo baseado naqueles fatores que a gente comentou antes: tempo, motivação, materiais, acompanhamento. E se você for analisar, a pessoa que está jogando futebol, ela nunca para de aprender porque ela nunca para de praticar. A mesma coisa na academia. Você está sempre evoluindo as suas cargas e seu corpo vai mudando conforme isso acontece. No inglês é exatamente a mesma coisa. Não tem como estimar um período, por exemplo, 6 meses, para você ver todos os conteúdos, porque saber falar inglês não é saber conteúdos. Saber falar inglês é idêntico a um esporte. Você sabe os conteúdos, você tem essa noção, mas mais importante do que isso, você aplica. Eu sei o que significa ser um atacante no futebol, por exemplo. Agora me pergunta se eu saberia ser. Não saberia nem correr atrás da bola, nem chutar. Mas a questão é justamente essa. Então, o inglês, você pode estimar um período onde você vai conseguir entender a base dele, mas para você conseguir de fato falar e se comunicar e sentir confiança para falar, não tem como estimar um período específico. Mas os estudos comprovam que quanto mais você se dedica e quanto mais você pratica o inglês, note que eu não falei quanto mais você estuda, eu falei quanto mais você pratica. São coisas diferentes. Mais rápido você vai aprender, porque a exposição ao idioma e o uso do idioma fazem com que a gente não esqueça as coisas, ou pelo menos esqueça cada vez menos e sinta-se confiante cada vez mais. Agora, para você entender isso na prática e colocar em meses, anos, coisas palpáveis assim, né, pra gente ter uma noção. Vou começar falando sobre a minha perspectiva. Eu aprendi inglês sozinha. Eu não tinha muitos recursos, eu tinha só os recursos que a gente achava na internet por aí. Não tinha pessoas que acompanhassem o meu aprendizado, não tinha um professor, não tinha um mentor, nem nada do tipo. Então, basicamente, eu fui na cara e na coragem, e aí eu levei em torno de 7 a 8 anos para conseguir me comunicar em inglês com confiança, que é diferente de comunicar em inglês sem erros, que comunicar sem erros não existe. Nesse vídeo mesmo eu já cometi vários erros em português, em inglês você vai cometer erros da mesma maneira, então já muda esse mindset. Então, no meu caso, eu demorei aí 7 a 8 anos para começar a me comunicar com confiança. Ao passo que temos a minha aluna Mari, que entrou em contato comigo em julho de 2023. Ela fez uma mentoria comigo, eu fiz o acompanhamento dos estudos dela, ela fez aulas comigo, ela está cumprindo o desafio e agora, em março de 2024, ela tem inglês intermediário.
Então, em 8 meses, ela conseguiu avançar o inglês dela de uma maneira que ela consegue se comunicar agora. Ela comete erros, mas ela passa a mensagem dela, ela entende, ela consegue falar e cada dia mais o inglês dela melhora e melhora, porque ela ainda está praticando. Então, eu não estou dizendo que eu consigo fazer você aprender inglês em 7 meses ou que o professor X vai conseguir fazer você aprender inglês em 1 ano. A questão é que depende de quanto tempo você tem para dedicar. A Mari tinha tempo para dedicar aos estudos dela e ela se dedicou. Ela foi lá, sentou, estudou. Ela não ficava procrastinando os estudos, ela não ficava pensando, ai, mas e agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ela tinha disciplina, ela tinha constância e ela aplicou tudo que ela precisava aplicar e assim ela está obtendo resultados. E para qualquer pessoa é exatamente a mesma coisa. A gente não pode se comparar a pessoas que têm muito mais tempo para aprender se você não tem. Você não pode se comparar a pessoas que têm muito mais recursos que você se você não tem. A questão é que se você tem tempo, dinheiro, recursos e acompanhamento, você provavelmente vai aprender inglês muito, muito mais rápido. Então eu diria que pelo menos em 1 ano, com muita dedicação, você conseguiria se comunicar com todos esses elementos aí que a gente já falou. E claro, comunicar, errando, aprendendo e continuar melhorando esse processo, porque o inglês é uma coisa que você nunca vai parar de aprender. Quanto mais você vê o inglês na sua vida, mais você aprende, mais você melhora. Só que como cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa, eu queria que você compartilhasse aqui comigo nos comentários a sua história ou a história de alguém que você conhece, que teve tantos resultados positivos quanto resultados negativos, ou talvez um processo um pouco mais lento, como foi o meu, por exemplo, ou um processo um pouquinho mais rápido, como foi o da Mari, por exemplo. Então comenta aqui. Então agora eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com o inglês, quanto tempo que você tem demorado, ou talvez a história de uma outra pessoa que também já passou por esse processo, para inspirar e também para dar uns conselhos aí nos comentários. E se você tiver interesse de se dedicar para melhorar o seu inglês, eu tenho um desafio aberto. O desafio se chama 75 Bilingual Challenge, onde você estuda por 75 dias para transformar o seu inglês. É um estudo direcionado e você tem o meu acompanhamento nesse processo. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você tiver mais interesse para você conhecer um pouquinho ele melhor. Se esse vídeo te ajudou e clareou um pouquinho a sua mente, deixa um like aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir em todas as redes sociais. Kisses, bye bye!